Diagnósticos de moradores com Covid-19 disparam na comparação com o período anterior à flexibilização do comércio. Autoridades afirmam que o avanço da doença está relacionado ao aumento da testagem. Os cuidados nas compras por delivery. Empresas que utilizam serviços de entrega devem seguir normas de higiene para evitar riscos de contaminação de clientes e funcionários. Ministério Público pede condenação do prefeito de Campos do Jordão por improbidade administrativa após identificar irregularidades na contratação de uma clínica médica em 2015. Para sair do sufoco, moradores da região buscam alternativas de renda após perder o emprego devido à crise causada pelo coronavírus. Quinta-feira, 18 de junho. Band Cidade está no ar. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. Mais de 4.200 pessoas já tiveram diagnóstico positivo para o coronavírus na região. A quantidade de mortos chega a 174 e cerca de 2.600 pessoas se recuperaram da doença. Mas o número de casos nas últimas 3 semanas praticamente dobrou se comparado ao último dia de maio, quando o comércio ainda funcionava de maneira essencial. As autoridades de saúde explicam que a ampliação na testagem é a principal causa do aumento desses números. Os números não param de aumentar. Em 31 de maio, antes da flexibilização do comércio no estado de São Paulo, o Vale do Paraíba estava com 2.188 casos de coronavírus. Esta semana, os registros superaram a marca de 4.000 pacientes com a doença, praticamente o dobro em menos de 3 semanas. O secretário de Desenvolvimento Regional do estado disse que esse aumento de casos na região segue o mesmo padrão do restante do interior do estado e atribui ao fato de que muitos municípios estão testando mais a população. Nós tivemos aí um aumento dos casos no Vale do Paraíba. Eles representam um parâmetro substancial no período, mas também tem que ser considerado o alto número de testagem realizado. Nós temos, por exemplo, São José dos Campos, uma das cidades com a menor taxa de letalidade do estado de São Paulo. O que quer dizer que testa mais e, portanto, consegue identificar mais casos assintomáticos que acabam não indo para a UTI. A taxa de internação e a taxa de óbitos, que são 2 parâmetros fundamentais aqui estabelecidos pelo governo do estado, medem também, combinados aí, a evolução da pandemia. Uma das cidades que testa a população em massa é São Sebastião, no litoral norte. Desde abril, foram aplicados testes rápidos em cerca de 8.500 moradores. A cidade está com 453 casos confirmados e 8 mortes. 3 de pessoas que não moram na cidade. É o segundo município da região com o maior número de registros, atrás apenas de São José dos Campos, com 1.728 casos e 64 mortes. A diretora da Vigilância em Saúde explica que a testagem ajuda a isolar quem teve confirmação e não apresenta sintomas, para que essas pessoas não coloquem a saúde dos outros em risco. Os testes, quando eles são feitos, a gente permite que a gente possa fazer o isolamento das pessoas que estão com casos confirmados. Isso faz com que essa ação preventiva evita da pessoa que está assintomática e estejam nas ruas fazendo a contaminação de outras pessoas. E os casos dos casos que são moderados a graves, eles são internados. Apesar do grande número de casos, São Sebastião foi uma das cidades da região que autorizou a abertura de restaurantes. Lá, esses estabelecimentos podem funcionar de segunda a sexta-feira, das 11 da manhã às 3 da tarde. Nós temos reuniões diárias do comitê, todos os dias, com todos os técnicos e os médicos da nossa cidade. E através dessas reuniões, com os estudos que estão sendo feitos, nós chegamos à conclusão de que alguns segmentos já poderiam estar funcionando com alguns protocolos. Já em Taubaté, a segunda maior cidade da região, o número de casos é menor. No 4º lugar do ranking de registros, são 317 casos e 7 mortes. Uma delas não é de morador da cidade.
No município, além dos profissionais da saúde, os testes rápidos são feitos em outros grupos específicos. A gente também testou asilos, abrigos municipais. Estamos testando os funcionários dos serviços públicos que estão distribuídos nas ruas, funcionários da rodoviária. Então, tem inúmeros grupos distribuídos pela cidade de Taubaté que estão ministrando testes rápidos, só que esses testes não estão sendo contabilizados no boletim diariamente. Então, Taubaté está testando sim, só que o número de positivos que nós temos são esses que são publicados diariamente. Na fase 2 do Plano Estadual de Flexibilização da Quarentena, o Vale do Paraíba pode ou não avançar a partir do dia 29 de junho. O secretário de Desenvolvimento Regional informou que os dados da região estão sendo analisados, mas que a princípio indicam uma situação estável. Amanhã, o governador João Dória irá anunciar quais regiões irão regredir no plano. Nós temos uma capacidade hospitalar que tem suportado e fortalecendo essa capacidade hospitalar. Se nós tivermos algo que fuja dos padrões no estado de São Paulo, nós vamos endurecer quando necessário, conforme preconizado aqui pelo plano. Essa análise vai ser feita hoje à noite e anunciada amanhã, 12h30, pelo governador João Dória. Só uma complementação, em Taubaté hoje subiu para 328 o número de casos confirmados de coronavírus. E em São José dos Campos, para ampliar o atendimento no Hospital Municipal, a Prefeitura abriu hoje uma nova ala com mais 36 leitos de enfermaria, onde a taxa de ocupação chegou a 85%. Com esse reforço, ela cai para 44,73%. Já na UTI, a taxa de ocupação está em 71,42%. A cidade contabiliza 1.847 pessoas infectadas. Hoje, não houve confirmação de novas mortes e o número de óbitos permanece o mesmo, 67. E a Prefeitura de Caraguatatuba, no litoral norte, publicou um decreto que autoriza a reabertura de bares, restaurantes, quiosques, shoppings, salões de beleza, lojas e concessionárias já a partir de hoje. Cada setor precisa seguir as respectivas regras de flexibilização determinadas pelo município. Os setores podem funcionar de segunda a sábado. No próximo bloco do Band Cidade, com o aumento dos serviços de entrega, o governo de São Paulo cria cartilha com regras de saúde para empresas de aplicativos. Hora certa para você, 6h57. Continue com a gente, em instantes estamos de volta.